E bendizendo Glória a Deus, ao aleluia. nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Antes de eu iniciar, gostaria de dizer que o pastor Adilson, com a pastora Miriam, mandou a paz do Senhor para a igreja. Eles não puderam estar aqui hoje, que é o casamento da sua filha, o casamento da Cauane, sua filha mais velha, né, que está aceitando a sua vida para a glória de Deus. Então, ele não pôde estar aqui na data de hoje, mas ele deixou a paz para toda a igreja. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Isaías 55. Vamos meditar um pouco o que Deus tem para falar conosco, continuar falando, né? Aleluia, Ele já falou Jesus. através dos louvores, através das oportunidades, mas ele tem um pouquinho mais, uma porção a mais da palavra para o meu e para o teu coração. Aleluia. Aleluia. Isaías 55, eu vou ler apenas o verso 8 e 9, mas você pode continuar com a sua Bíblia aberta e nós vamos decorrer um pouquinho neste capítulo. 55:8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. Os irmãos podem assentar. A palavra do Senhor vai nos revelar que Isaías falava a um povo que voltava do cativeiro, e ele revelava ao povo o que deveriam fazer dali em diante. Porque no começo do livro de Isaías ele fala ao povo que ainda não tinha sofrido, ainda não tinha passado por isso, e ele falava: adorai a Deus, buscai a Deus, aceitar os seus caminhos, para que nada de ruim vos aconteça, para a servidão não chegar. Mas aquele povo não deu muitos ouvidos ao profeta. No verso 47 em diante, ele já começa a falar sobre restauração, transformação, mudança, num tom mais forte, num tom mais árduo. E muitas vezes ele falava ao povo e o povo não ouvia. O profeta Isaías era um homem que foi chamado muito jovem para a palavra do Senhor. Ele ainda era menino quando foi escolhido num tempo de reis que muitas vezes não eram, como podemos dizer, tementes a Deus na sua totalidade. Ele era profeta num tempo em que, quando importava, eles adoravam a Deus. Quando estavam em tempo de guerra, quando eles estavam em tempo de fome, quando eles estavam em tempo de luta, eles adoravam a Deus. Aleluia. Mas quando vinha a paz, quando vinha a prosperidade, quando as coisas pareciam estar sob controle, agora eu vou ali dar uma escapadinha. E o profeta foi levantado justamente para isso, para alertar o povo. Olha, Deus quer retidão. Olha, Deus quer que você adore. Olha, Deus quer que você busque. Olha, Deus não quer que você ande por este caminho, por aquele caminho. E aqui no verso 55 ele chega num tom que, como eu falei no verso 47, ele já começa a falar de restauração, de mudança, porque ele quer alertar aquele povo que ainda há um tempo para a salvação. Aleluia. Ainda há um tempo para a mudança, para a libertação, para a cura. E o título desse capítulo diz: todo o povo é convidado a procurar a salvação. Olha só. Ó vós todos o que tendes sede,
vinde as águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Eu estou no verso 1 do capítulo 51. E olha como a Bíblia vai nos teletransportar daquela época dos reis para o dia de hoje, porque essa palavra é atual. Essa palavra que foi escrita há tanto tempo atrás, ela é atual, porque ela fala de Cristo, porque ela vai falar de cruz, porque ela vai falar de perdão, porque ela vai falar de gratuidade da salvação. Nesse verso, olha só: todos o que tem de sede, vinde às águas. Quem é a água da vida? Cristo. Vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Quem pagou pela minha e pela tua vida sem precisarmos dar nada em troca? Aleluia! Cristo. Glória a Deus, aleluia. Aqui diz: sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Fala de vida. Quem nos dá vida? Cristo. Então esse verso ele vai falar que Cristo está todo o tempo na nossa vida. Aleluia. É Jesus quem nos sustenta, é Jesus quem nos guarda, é Jesus quem nos alimenta. O verso 2 diz: por que gastai dinheiro naquilo que não é pão, o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com a gordura. Gordura fala alegria. Gastar o seu dinheiro, o que significa para mim e para você? Porque gastamos a nossa vida naquilo que não é Cristo. Porque perdemos o nosso tempo naquilo que não é Jesus, naquilo que não nos alimenta, naquilo que não alimenta a nossa alma, naquilo que não nos protege das armações do dia a dia do inimigo. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve a vossa alma, ouve e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos firmes beneficências de Davi. Glória a Deus. Aqui Jesus está falando de redenção. Vinde a mim e eu vos darei redenção. Glória a Aqui ele Deus. fala assim, ó, nós lemos aqui: ouvi e a vossa alma viverá, farei convosco concerto perpétuo. O que é isso? É a vida eterna. Glória a Deus. O profeta está falando àquele povo: adorai a Deus, buscar a Deus, porque Deus tem grandes coisas para você. O profeta estava falando para mim e para você: Cristo está nas nossas vidas. Glória a Deus. É Cristo quem nos sustenta, é Jesus quem nos alimenta, é Jesus que tem um plano de redenção para a minha vida e para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Firmes beneficências de Davi. O que é isso? É bênçãos do céu para a minha vida e para a tua vida. Quantas vezes você estava passando por uma situação difícil, ou uma situação complicada? Alguém já passou por isso? Eu já passei muitas vezes. Por momentos em que você não acreditava mais em nada, como a irmã já citou aqui. Nós já passamos por isso também. De olhar para um lado, não ver saída. De olhar para o outro lado, não ver saída. Falar no seu íntimo: eu não vou mais em lugar nenhum. Eu vou ficar quietinho no meu lugar, na minha casa. Aleluia. Não quero mais saber disso. Mas a Bíblia vai nos ensinar
que quando você tem chamado, não adianta se esconder, Deus vai te buscar. Eu falava aqui alguns dias sobre a caverna, e eu até estava meditando sobre a palavra da caverna de Adulão, quando Davi se sentiu perseguido por Saul, porque Davi foi ungido rei, mas ele não poderia ainda assumir o trono enquanto Saul estivesse diante do trono. E Saul, tomado pelo poder do inimigo, começou a perseguir Davi. E ali Davi correu, se escondeu, foi para a caverna e ficou lá. Mas no mesmo tempo que ele correu para a caverna e se escondeu dentro da caverna, a palavra diz que os seus familiares foram com ele para a caverna, e ali começou a chegar os homens, os bêbados, os endividados, os afastados, todos aqueles que se sentiam injustiçados pelo governo de Saul, foram procurar Davi dentro da caverna. E o que é isso? No que eu vejo essa palavra? Que você pode estar dentro da caverna, mas quando você tem chamado, Deus vai enviar pessoas que precisam de você. Glória a Deus. Você pode estar escondido dentro da caverna, mas Deus vai enviar as pessoas necessitadas que Deus vai usar para você curar, libertar, transformar através do poder de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus vai usar a tua vida mesmo dentro da caverna. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E ali eu falava com a igreja esses dias atrás, e ficamos ali naquela caverna orando, buscando, e Deus abriu as portas para nós. Deus usou aqui o presbítero Carlos, que nos levou lá para a igreja de Guararema, e hoje estamos aqui para a honra e glória do nosso Senhor. Porque somos melhores do que alguém? Não somos melhores do que ninguém, somos menores. É uma coisa que eu sempre falo, nós somos sempre menores, nem isso que eu estou dizendo. Porque quanto mais você sobe, mais você desce. Quanto mais Deus te chama, menor é a tua vida. O pastor falou isso no culto passado. Quanto mais você se aproxima do chão, melhor você enxerga, não é assim? Quanto mais você desce, mais você enxerga o céu. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E aqui nesse texto de Isaías, ele está falando conosco, ele está falando que ainda há tempo para a salvação, para a transformação, para a cura, para a libertação. Basta você querer, basta você deixar Deus agir. Mas aí você vai falar assim: mas pastor, eu já estou na igreja, eu já sou salvo. Mas e as pessoas ao redor da tua vida? E as pessoas que estão te olhando, que estão te enxergando, aquelas que precisam de você? O presbítero Tinho falou aqui que um pastor viu a publicação dele e falou sobre a direção desse trabalho. As pessoas estão te olhando, estão nos olhando, estamos averiguando, né? Simplesmente. E se não fosse assim, se fosse o contrário? O irmão ia falar assim, o pastor ia falar assim: irmão, corre que é fria, é gelada. Não vai lá não. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, eu creio que o nome dele foi glorificado nesse dia. Aleluia, glória a Deus. Porque eu digo aqui e repito, nós não somos melhores do que ninguém, mas o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, que habita em você, dá testemunho da nossa vida. Aleluia. É o Espírito Santo que habita em nós, é Ele quem dá testemunho da nossa vida. Então nós temos que estar na sua presença. Esse texto ele vai falar no verso de número 6, diz assim, ó: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixai o ímpio o seu caminho
e o homem maligno nos seus pensamentos. Se converta ao Senhor, e se compadecerá dele. Quantas vezes nós já precisamos dessa palavra? Quantas vezes estávamos perdidos lá fora e precisávamos desta palavra? Ah, se alguém tivesse dito isso antes para a gente, né, Tio? Não precisávamos ter sofrido tanto como sofremos lá fora. Aleluia. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. E olha só, se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Olha só. Aleluia. Os dias que nós vivemos hoje, muitas vezes, por qualquer motivo, as pessoas brigam uma com a outra, vira a cara uma para a outra, e não quer perdoar não. Ah, se alguém me fizer mal, não, aquele ali eu não perdoo. Ih, não quero conversa. Não, aquele ali, não quero conversa. Mas a Bíblia diz que temos que ser imagem e semelhança de Deus, não é assim? Reflexo de Cristo. E olha aqui o verso, grandioso em perdoar. Se Deus é grandioso em perdoar, porque eu e você temos que reter o perdão na nossa vida? Eu aprendi desde o começo do meu ministério, mesmo que estivermos certos, peça perdão. Mesmo que nós estivermos certos numa discussão, numa confusão, em alguma coisa que aconteceu na nossa vida, mesmo que você tenha razão, tenha paz, prefira a paz. Glória a Deus. Eu brinco sempre com a minha esposa, eu falo lá em casa, tá bom, dona Maria, eu prefiro ter paz do que razão. Mas trazendo para o nosso dia, isso é verdade. Mesmo que você ache que está certo, vai lá, conversa, libera o teu perdão, receba a tua bênção, e Deus vai mudar aquela história, vai mudar o cativeiro, vai mudar a situação. Porque tem quantas vezes que temos bênçãos retidas na nossa vida, porque não liberamos o perdão. Ah, eu busco tanto uma bênção, ela nunca chega. Mas você já meditou se não tem algum perdãozinho para liberar e ir para trás? Não tem alguém que você precisa liberar um perdão na tua vida? E aqui no verso que nós lemos de introdução dessa palavra diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. E depois ele repete de novo: assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Glória a Deus. A palavra de Deus ainda coloca duas vezes, que é para confirmar a palavra na minha e na tua vida. Porque nessa jornada de vida aqui que nós temos nessa terra, só há 3 caminhos para nós. Nós temos o caminho de Deus, que é o caminho que Deus traça para mim e para você. Existe um caminho que Deus escolheu para nós. É o caminho que Deus quer nos colocar. Quando ouvimos, enxergamos e observamos Deus na nossa vida. Eu sempre falo com a minha esposa que tudo que acontece na nossa vida nós temos que observar os sinais. Tudo. Quando acontece algo de bom ou algo de ruim, nós temos que começar a observar os sinais. O que Deus quer falar, porque mesmo na luta, na prova, na enfermidade, na falta de emprego, Deus tem algo a falar com você, a tratar com você, a cuidar de você. Glória a Deus, aleluia. Mesmo na bonança, mesmo na falta, em todos os aspectos da nossa vida, Deus sempre tem algo a tratar comigo e contigo. Aleluia. Nós temos mania de achar que Deus só fala com a gente quando está tudo bem. Ah, eu estou na prova, é o inimigo. Muitas vezes o inimigo nem está sabendo o que está acontecendo. O inimigo não tem nada a ver com isso. É Deus te provando. É Deus querendo saber até onde você vai. É Deus que permite o inimigo entrar na sua vida, como foi com Jó.
Muitas vezes as coisas acontecem porque Deus quer que você perceba Ele na tua vida. Porque Ele te conhece, Ele conhece desde o teu nascimento até o dia que você vai falecer, os caminhos que você vai tomar, as entradas que você vai. Ele te conhece, Ele sabe, Ele é onisciente. Deus é onisciente, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, o antes, o depois, o agora. Deus está ciente da tua jornada, mas Ele quer que você descubra a tua jornada. Ele quer que eu descubra a minha jornada. O primeiro caminho é o caminho que Deus traçou para mim. O que é isso? Ora, queríamos nós que fôssemos crentes desde o berço, não é assim? Nasceu, Deus está levando a gente para casa, os pais estão levando para a casa do Senhor. Não é verdade isso? Mas não é assim que funciona. Quantos pais que levam os filhos para a casa do Senhor, desde pequeno, e quando ele se torna jovem ou mais velho, ele desvia, sai do caminho, quer dar uma volta lá, quer quebrar um pouquinho o nariz, porque lá fora só tem isso. Quando se sai da presença de Deus é só para se quebrar o nariz. Aleluia. Aprove a Deus que seja só o nariz. Existe o caminho do homem, que é aquele que eu escolho, que você escolhe. E aí nós vamos entrar nessa parte, quando eu digo que você quer dar uma volta lá fora, ou não conhece o Evangelho, já vem de outra cultura, e fica dando cabeçada lá fora até as coisas acontecerem. Esse é o caminho que você escolheu para você. Ou mesmo aquele caminho que você até sabe, como eu já contei aqui que aconteceu na minha vida, que eu levantei minha mão com 16 anos, mas só fui me batizar com 32. Então é o caminho que eu tracei durante 16 anos para a minha vida, rodopiando lá no deserto sem saber o rumo da minha vida. Foi o caminho que eu escolhi para mim. E quebrei a cara, sofri. Poderia ter sido melhor, mas não foi, porque o caminho não tinha Deus. E tem o terceiro caminho, que é o atalho. Não é nem o caminho que Deus tem para você, e nem é o teu próprio caminho. É o atalho. Esse é o pior. Sabe qual é o atalho? É o crente que está dentro da igreja, mas não quer servir a Deus. Aleluia. Porque tem muita gente nos dias de hoje que frequentam igreja, frequentadores de igreja. Eu estou lá todo sábado, todo domingo, toda terça, toda quinta. Vai lá, louva, adora, bonito, lindo. Glória a Deus. Mas quando termina o culto, está lá fora, está nas coisas do mundo, está nas festas do mundo, está adorando as coisas do mundo. Esse é o atalho. Eu quero adorar, mas eu também quero estar aqui dando uma voltinha. Eu estou na estrada, lutando para chegar lá na glória. Vai ter uma festinha aqui, eu vou pelo caminho do atalho da festinha. Eu estou na igreja, estou adorando a Deus, estou buscando a Deus. Mas tem algo aqui que me atrai lá de fora, eu vou pegar o atalhinho aqui, depois eu volto. Esse é o pior. Então nós temos que estar sempre no caminho de Deus. Aleluia. Por quê? Porque é o caminho de Deus em que vai abrir as portas para a tua vida. É o caminho de Deus que vai trazer a cura para a tua enfermidade. É o caminho de Deus que vai abrir a janela do céu na tua vida. É o caminho de Deus que vai abrir a porta de emprego que você tanto pede para a tua vida. É o caminho de Deus que vai te dar a faculdade que você busca. É o caminho de Deus que vai te levantar no ministério dele. Glória a Deus, aleluia. Nós falamos aqui no começo que o profeta escrevia esse texto falando de salvação, de redenção, de transformação, de cura, de libertação. Porque Deus conhece o meu e o seu tratar, o meu e o seu caminhar. Ele não quer que nós estejamos adorando a Deus e adorando a Baal, glorificando a Deus e glorificando a Baal. Ele quer que nós sejamos únicos, santos, porque Ele é santo.
Glória a Deus. Aqui diz, ó, no verso 11: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para que a enviei. Então, quando Deus libera uma palavra sobre a sua vida, é para liberar bênção, é para liberar vitória, é para liberar unção. E quantas vezes nós duvidamos daquilo que Deus tem para nós? Quantas vezes Deus tem bênção para a tua vida, Deus tem bênção para a minha vida, mas nós duvidamos daquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus tem vitória para você, irmão. Deus tem vitória para você, irmão. Basta você crer, basta você dobrar o teu joelhinho, buscar a presença do Senhor. Você tem falado com Deus nesses dias? Glória a Deus. Você tem orado a Deus pedindo respostas nestes dias? A irmã testemunhou aqui. Estava distante da presença de Deus, não tinha vontade de ir a lugar nenhum. E assim como nós também já estivemos em algum momento da nossa vida, mas Deus liberou a vitória para ela, né, irmão? Aleluia. Deus liberou a palavra de Deus para ela e ela está aqui adorando e bendizendo o nome do nosso Deus. Assim também, quando o pastor Jean veio, né, pastor Jean? Também contou que estava buscando junto com o presbítero Tinho, orando, né, Tati? E Deus abençoou e Deus trouxe. E assim eu contei que assim também foi na minha vida, assim também foi na vida do presbítero Carlos. E eu sei que se eu perguntar, vocês vão dizer assim também foi na minha vida. Porque Deus, Ele não deixa ninguém disperso. Quando nós temos chamado, e eu repito, você pode dar 1000 voltas, mas a vontade de Deus se cumprirá na tua vida. Glória a Deus. Você pode dar 1000 voltas lá fora, só vai quebrar o nariz. Ah, mas eu não vou para a igreja agora não, vou andar um pouquinho ali fora, depois eu volto. Queira Deus que volte inteiro, né, gente? Queira Deus que volte em paz, inteiro, para renovar as forças, que muitos não conseguem nem voltar. Muitos não conseguem depois que sai da presença de Deus. Mas esta palavra fala de salvação, de libertação, de transformação. E eu repito aqui, eu já falei no início: pastor, mas eu estou aqui, eu sou crente, eu busco a presença, mas e aqueles que estão ao nosso redor? Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que, através da nossa vida, fazer a diferença, para que as pessoas olhem para mim e para você e enxerguem: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, e Deus seja glorificado através da tua vida. Eu convido a igreja a se colocar em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Se põe em pé. Eu gostaria de orar pela tua vida. Aleluia. Eu gostaria de apresentar ao Senhor as tuas petições, a tua necessidade. Uma coisa que eu sempre digo, que eu sempre falo: não deixe os teus problemas lá fora. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu estou com muito problema para ir na casa de Deus. Mas é assim mesmo que Deus quer. É você com seus problemas. Porque é aqui que Ele cura, é aqui que Ele limpa, é aqui que Ele transforma. Quem era eu há 18 anos atrás? Quem era você antes de se converter? Nós não éramos nada, nós éramos pó. Porque poderia ter alguém dizer para mim: ah, mas eu tinha uma boa vida, eu tinha um bom emprego, eu tinha isso, eu tinha aquilo, mas não tinha Cristo. É, Jesus. E Cristo é o alicerce da nossa